Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência às leituras nas Sagradas Escrituras em diferentes versões bíblicas e também utilizando-se de diferentes recursos disponibilizados por essas Bíblias comentadas, ok? Estamos agora no livro de Juízes, capítulo é o de número 17. E para realizar esse estudo de hoje, vou me valer aqui da Bíblia de Jerusalém, tá? Então estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, editora Paulus. Bíblia de Jerusalém, editora Paulus. Vamos ver aqui a sua contracapa, não é? Alguns recursos disponibilizados aqui já na parte posterior da Bíblia. Contracapa. Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada, editora Paulus, ok? Então temos aqui algumas informações. Bíblia de Jerusalém, tradução do texto em língua portuguesa diretamente dos originais, tradução das introduções e notas da Bíblia de Jerusalém, né, está em francês aqui, ok? Edição de 1998, publicada sob a direção da École Biblique de Jerusalém, edição em língua francesa, ok? Então temos aqui esta extraordinária Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Agora, só esclarecendo, é uma Bíblia, como diz aqui a apresentação, um trabalho interdenominacional, um trabalho interreligioso, na verdade, né? Com a junção de exegetas protestantes e católicos, bem como também de contribuição de alguns grupos de estudiosos do judaísmo, tá? Então você tem esse trabalho feito em conjunto aqui por essas equipes, produzindo esse texto, essa tradução, sendo conhecida internacionalmente como Bíblia de Jerusalém. Inclusive um texto que foi produzido com muito esmero, com muito cuidado, um texto de fato muito bem feito, uma tradução muito bem feita, tá? Vamos passar então para o capítulo que estamos estudando. Somente quero, né, conforme a gente sempre faz, trazer primeiramente alguns dos recursos disponibilizados aqui por essa Bíblia. Um deles é aqui a introdução. Então, após a introdução, partiremos para a leitura do capítulo 17 do livro de Juízes. Uma única reclamação que tenho a fazer em relação a esta Bíblia, essa edição, é a formatação. Infelizmente eles vacilaram um pouco e não deixaram margem suficiente aqui no meio. Veja que no canto você até tem uma boa margem aqui, mas aqui na parte, né, da costura, né, da parte onde a Bíblia é fixada, a margem ficou muito curta, então o texto adentra, né, aqui. E acaba ficando difícil a visualização dele, então fica um pouco difícil a leitura. Mas acredito que é um erro pequeno, né, diante da qualidade desta Bíblia, tá certo? Juízes, primeira introdução, narrativa sumária da instalação em Canaã. Aqui já temos o próprio texto, né? Então temos aqui o próprio texto bíblico já referente ao livro dos Juízes. E aqui, mais atrás, temos então textos ligados ao livro de Josué. Então a Bíblia de Jerusalém, ela já parte aí para a apresentação do texto. Ela não nos fornece uma introdução, mas tem muitas notas de rodapé, tá? Então você tem as referências da concordância bíblica ao lado. O texto é uma coluna só, tá? Não estão em duas colunas. Os versículos não estão listados, ele é em continuidade, tá certo? E aqui abaixo você tem muitos recursos de notas de rodapé. A fonte dela está ok, tá certo? É fácil de visualização, a página um tanto amarelada, né, que não fica tão agressiva, né, a visualização, é muito fácil, né, para a leitura, muito agradável para a leitura. E até as notas também estão numa visualização boa, ok? Então, assim, observando que a Bíblia já parte diretamente para o texto bíblico, vamos para o capítulo correspondente onde estamos fazendo a leitura, tá? Então vamos para o capítulo 17 do livro de Juízes. Capítulo 17 do livro de Juízes nos diz o seguinte:
O santuário particular de Micas está como Micas aqui. Nas outras Bíblias provavelmente aparece Mica, e aqui está traduzido como Micas. Havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Disse ele à sua mãe: os 1.100 ciclos, 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciaste maldição, e mesmo tu me disseste: esse dinheiro aqui está, fui eu quem o tirou. Sua mãe disse: seja meu filho bendito de Yahvé. Então, diante daquela primeira situação, em que ela pronunciou maldições, né, contra ele, agora ele a restitui, e ela pronuncia então uma bênção. E veja a grafia, Yahvé, é colocado aqui Yahvé, certo? Então eles procuram seguir ao máximo, se aproximar ao máximo, né, da grafia que está presente no texto em hebraico, ok? Então temos aí Yahvé, I-A-H-W-E-H, Yahvé. Ele restituiu os 1.100 ciclos à sua mãe, que disse: eu havia dedicado este dinheiro a Yahvé, da minha própria mão, e meu filho para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Muito bem. No versículo 4 agora, em continuidade. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou aos ourives, que fez uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido, que foi colocado na casa de Miqueias. Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um éfode e terafim, e deu a investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Então, diante dessa narrativa que nos demonstra que o absurdo dessa época, tá certo? Primeiro, essa situação entre a mãe e seu filho, trazendo um transtorno, né, entre eles, trazendo o desentendimento. Posteriormente, a restituição desses valores em prata, né? Ele então restitui a sua mãe. A sua mãe, desde o primeiro momento, afirmava, né, que havia dedicado aquele dinheiro a Yahvé, inclusive ele abençoa em nome de Yahvé. E na sua cabeça, né, conforme o seu conceito, essa dedicação a Yahvé envolvia inclusive a produção de um ídolo com este material, e juntamente com o seu filho, que também tem a ideia de produzir um éfode, ok? Então, uma vestimenta especial que estava ligada ao sacerdócio levítico, e um terafim, que agora busca, né, elementos pertencentes à antiga religião condenada por Deus. Inclusive, nós vemos, nos deparamos em primeiro momento com a figura desses terafins nas narrativas acerca de Jacó. Quando Jacó interage com os seus ascendentes que estão em Harã, em Padã Harã, Labão, que era o chefe de família, possuía esses terafins, e conforme nos afirma a cultura da época, o que possuía esses terafins era o chefe do clã, era o líder do clã. Esses terafins eram como que pequenos ídolos que representavam um tipo de culto doméstico, por meio do qual eles tinham contato com seres superiores, ou poderiam trazer algum tipo de bênção, né, para a sua casa e para o seu clã, de modo geral. Então, Raquel, pretendendo fazer de Jacó o chefe daquele clã, em substituição a seu pai e evitando também seus irmãos, ela os furta, né, de seu pai, os esconde em sua tenda, pretendendo que Jacó fosse agora o proprietário daqueles terafins e fosse então o chefe do clã. E quando Labão percebe que os terafins não estavam em sua casa, Jacó, tendo se retirado dali com a sua família, né, suas esposas e concubinas e filhos, Labão o persegue,
Deus, né, intervém na situação. Jacó estava inocente em relação a isso, e Deus aconselha Labão a não agir violentamente para com Jacó. De fato, ele, chegando lá, ainda faz uma pequena investigação, não encontra os tais terafins, conversa amigavelmente com Jacó, firma um pacto, né, uma aliança. Jacó dá sequência à sua viagem, e ao chegar próximo a Canaã, ele ordena que tudo aquilo que pertence à antiga fé que eles praticavam em Padan Aram fosse enterrado, que agora eles estavam entrando no lugar consagrado a Deus. Então você tem esse primeiro contato com esses tais terafins, que eram elementos cultuais dessa antiga religião, e que estão sendo resgatados e misturados aqui com um pretenso culto a Yahvé. Então você tem um sincretismo sendo realizado aqui, e práticas cultuais completamente desorientadas, né, fora do direcionamento das Sagradas Escrituras. E tudo isso é fechado com chave de ouro na afirmação do autor, que nos diz: cada um agia conforme a sua própria cabeça, cada um fazia o que achava que era correto, e ele atribui esse comportamento à ausência de um rei em Israel. Então esse desejo, essa necessidade de um rei que regulamente a vida, né, de modo geral, que estabeleça punições, que estabeleça controle, vigilância, para que também viesse a afastar o povo desses comportamentos, né? Então você tem essas situações que vão sendo enunciadas aí ao longo do livro de Juízes, tá? Havia um jovem de Belém em Judá, do clã de Judá, que era levita, ok? Que era levita, e residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para ir estabelecer-se como estrangeiro onde pudesse. No curso da sua viagem chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. Micas lhe perguntou: de onde vens? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu-lhe. Ando em viagem, a fim de me estabelecer como estrangeiro onde puder. Fica comigo, disse-lhe Micas. Sê para mim, pai e sacerdote, e te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e alimento. O levita concordou em ficar, ok? O levita concordou em ficar com este homem, e o jovem foi para ele como um dos seus filhos. Micas deu a investidura ao levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando na casa de Micas. E agora disse Micas: eu sei que Yahvé me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Olha só os elementos da fé desse povo nesse período, como eles estavam totalmente distantes do verdadeiro conceito de adoração a Deus, da fé estabelecida conforme os textos sagrados escritos, né, por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, e que deveriam estar sendo propagados ao povo. Mas o próprio levita, que deveria estar a cargo, né, dessa propagação da verdade, da regulamentação da fé dentro do povo de Israel, ele mesmo se vê seduzido aqui por essa proposta e envolto nesse culto estranho, dessa forma estranha de adoração a Deus que não era autorizada por Deus de acordo com as Sagradas Escrituras. Então ele constitui um sacerdócio próprio, um culto próprio, e Micas, mesmo, né, em todo o seu erro, dentro dessa sinceridade com que ele estava praticando isso, estava mesmo assim sinceramente equivocado, né? Então era sincero, mas estava sinceramente equivocado. E é interessante que muitas pessoas, mesmo na atualidade, com todas as informações que são fornecidas, com toda a possibilidade de conhecer a verdade, também estão sinceramente equivocadas no seu culto a Deus. Então Micas acredita que vai obter bênçãos de Deus por essas práticas, pelo fato de ter este suposto sacerdote junto a si, né? Este levita que se deslocava para outras regiões buscando oportunidade, podemos dizer até um oportunista, né? E se estabelece ali, aceita essa proposta, vai exercer para ele esse suposto, né, sacerdócio, e ele acredita obter as benesses de Deus devido a esta vantagem que ele obteve, né? Ter produzido um éfode, ter esses terafins, ter essa imagem de escultura, acreditar que isso é votado a Yahvé,
e agora constituindo um culto, um sacerdote próprio que está adorando supostamente a Yahvé e lhe trazendo benefícios então desta prática cultual estranha, tá ok? Então temos aqui esta imagem, né, essa janela que abre para nós um entendimento melhor acerca dos problemas que eram recorrentes aí na época dos juízes, como havia essa desordem, né, como havia de fato essa desorientação em relação à fé de Israel nessa época, ok? Vamos passar a ler aqui algumas notas, são bastante notas, né? Vamos ler algumas notas aqui para termos um melhor entendimento em relação a esse texto aqui, tá? Então as notas que nos auxiliam em relação ao entendimento desse texto. Vamos lá. A nota A está ligada ao capítulo anterior, então a partir da nota B. As duas narrativas de Juízes 17, 18 e 19, 21, que têm origens diferentes, ok? Tem origens diferentes, foram acrescentadas aqui porque se referiam a acontecimentos anteriores à monarquia. A ligação desses antigos relatos ao livro dos Juízes é talvez posterior ao exílio. Então aqui temos notas de cunho bastante ligado à teologia liberal, que acredita que posteriormente ao exílio houveram produções de textos que foram encaixados em narrativas antigas, né? Então Esdras, posteriormente, acredita-se que ele tenha coletado narrativas antigas, textos antigos que estavam sendo preservados, mas que também deve ter produzido, tá certo? Ou ajuntado, encaixado essa narrativa aqui, porque estava relacionada a essa época, a esse período, ok? Então, nós temos alguns entendimentos, né, a partir de uma visão mais liberal, que acredita que esse texto não foi produzido nesta época, tá certo? Pelo autor, de modo geral, do livro do Juízes, mas que ele é um texto posterior, encaixado aqui com objetivos talvez pedagógicos, né, trazer uma elucidação maior sobre a confusão dessa época. Então eles acreditam que esse texto aqui é posterior à época do exílio de Israel. O assunto principal dos capítulos 17 e 18 é a história da fundação do santuário de Dan e da origem de seu sacerdócio. Essa tradição é certamente de procedência danita, e todavia o juízo que aí se faz é negativo. O ídolo do santuário é o produto de duplo roubo. O sacerdócio remonta a um levita itinerante que abandonava seu primeiro empregador para ir ganhar mais. É possível que esse juízo tenha sido feito por servidores do santuário real de Dan, estabelecido pelo rei Jeroboão, que aí pôs talvez sacerdotes de outra linhagem, conforme o primeiro livro dos Reis 12, 28 a 31. Então, quem conhece a história das 10 tribos ao norte, que constituíram o chamado reino de Israel, em contraste aí com o reino de Judá, saberá que Jeroboão adotou uma política de distanciamento do culto que estava ligado ao sacerdócio levítico, aos sumos sacerdotes de origem aarônica que estavam em Jerusalém, tá? Então o tabernáculo, que na época de Davi foi levado para Jerusalém e posteriormente substituído pelo templo construído por Salomão, sendo estabelecido aí o sacerdócio oficial para a nação. Mas com a ruptura na época de Roboão, né, a época que Roboão foi para negociar com as tribos, elas pediram uma diminuição nos impostos, ele se negou e foi excessivamente duro, né, com eles. Isso causou a ruptura, a divisão em dois reinos, o reino de Judá ao sul, com o sacerdócio que estava estabelecido em Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, com um novo sacerdócio estabelecido agora por Jeroboão. Jeroboão estabelece 2 templos, um em Betel, tá certo? E outro em Dan, tá? Então o templo de Dan ao norte, no extremo norte, o templo de Betel, a quase fronteira aí com Judá ao sul. Isso para evitar que o povo se deslocasse para o templo em Jerusalém e não alimentasse ideias de restauração da união nacional, né? Então Jeroboão estabelece esses 2 templos,
Pior do que isso, ele estabelece ídolos nesse templo, 2 bezerros de ouro, tá certo? E um culto próprio, um calendário próprio. Então você tem essa política religiosa adotada por Jeroboão para causar uma ruptura definitiva em Israel. E isso é condenado por Deus. Deus enviou um profeta que condenou esses templos, né, esses altares estabelecidos, esse culto estabelecido. E tanto Jeroboão como os demais reis que virão, as diferentes dinastias que subirão ao poder em Israel, todos eles têm uma coisa em comum: manterão sempre nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Sempre se manterão nessa mesma linha, né, de pecado, de apostasia adotada por Jeroboão. Então você tem essas situações e o autor já fazendo um link, né, que talvez essas narrativas estejam ligadas a uma crítica feita por esse sacerdócio oficial instaurado aí por Jeroboão contra esse culto, né, essa forma de culto aqui estabelecida a partir, né, da tribo de Dan. Seria a essa autoridade do rei sobre o culto que se referiram as notícias de 17:6 e 18:1, que exprimem a respeito da realeza opinião favorável, estranha ao espírito deuteronomista. Essa história está ligada à da migração dos danitas. E aí temos aqui uma outra nota esclarecedora. Mikvayehu. Mikvayehu, quem é como Yahvé? Mikaveahu, quem é como Yahvé? Geralmente abreviado por Micas. Ah, sim, esclarecimento melhor acerca do nome de Mica. Mikayehu. Aqui, ó, a letra é bem pequena, é difícil de visualizar, mas agora encontrei. Mikayehu, quem é como Yahvé? Geralmente abreviado por Micas. Então, esclarecimento acerca do nome, né, do personagem principal aqui desse texto, né, essa narrativa. Vamos lá, seguindo. Sendo eficazes por si mesmas, as palavras de maldição não se repetem, e sua ação é contrariada pela bênção que segue e talvez pela consagração de uma parte da prata. Os versos 2 ao 3, traduzido literalmente, permanecem bastante obscuros. Outra nota, nota F, pode-se imaginar que se trata de um só ídolo, conforme 18:20, também o 30:31, de madeira talhada, revestida de prata, ok? E a distinção em 18:17, também em 18, seria redacional. É possível que um dos dois tenha sido acrescentado, segundo Deuteronômio 27:15. É o único exemplo claro de imagem cultual de Yahvé, contrariando a lei do decálogo, várias vezes repetida. Há uma contrariedade absurda, né, flagrante à lei estabelecida no decálogo: não terás imagens de escultura, tá certo? Deus não será representado em hipótese alguma por meio de imagem de escultura, mas o povo estava completamente distanciado do verdadeiro padrão de adoração a Deus, né? Então agiam conforme a sua própria cabeça, e a sua cabeça estava poluída com paganismo. Eles haviam de fato se aproximado demasiadamente do paganismo, e esse era o risco já denunciado por interagirem com esses povos da terra de Israel, da terra de Canaã, que estavam ali presentes no meio de Israel, né? Então essa mistura se mostra aqui nociva, né, em todo o seu alcance. Todavia, ela não é condenada, assim como não foram o éfode e o terafim, que se tornarão objetos suspeitos, tá ok? Suspeitos no judaísmo do javismo oficial. G, nota G. Segundo o antigo uso que autorizava os chefes de clã e de família desempenhar pessoalmente o ofício de sacerdote e escolher os seus sacerdotes, a sequência da narrativa mostra, contudo, que o privilégio dos levitas era reconhecido. É interessante mesmo observar isso, que mesmo ele estabelecendo esse culto todo estranho aqui,
esse culto, na verdade, absurdo, né, com o estabelecimento de um ídolo supostamente para adorar a Yahvé. E a junção também dos terafins, que era já um objeto condenado, né, desde a época de Jacó, e ainda mais com a lei, né, então algo totalmente condenável. Mas quando ele se depara com a presença do levita que está vindo ali, tá certo, de Judá, ele dá proeminência a esse levita, né, dá preferência a ele. Então negocia com ele, lhe oferece uma boa quantia, pede para que ele se estabeleça ali e seja líder daquele culto. E o levita, né, com o olho grande aí para cima do dinheiro, ele assente, né, ele concorda em ficar ali e participar dessa loucura aí, dessa aberração. Esta precisão é problemática, pois ela não convém para um homem que pertence normalmente à tribo de Levi. O estatuto deste homem é de estrangeiro residente, como o texto salienta. Ok? E aí temos outra continuidade aqui ainda. O levita não aceita imediatamente a proposta, mas depois de refletir, responde favoravelmente ao pedido de Micas. Ok? Mais uma nota ainda. Os danitas que residiram certo tempo na região, tá certo? Na região, deixa eu ver aqui, na região de Sarsá e de Estaol, na região deixa eu tentar ler aqui mais próximo, talvez eu precise de uma lupa. Saraá, na região de Saraá e de Estaol, conferir em 13:2, não puderam manter-se lá, conforme Josué 19:40, e foram expulsos pelos amorreus, segundo Juízes 1:34-35. Sua migração para o norte é precedida por uma exploração que lembra a de Caleb a partir de Quedes, números 13. A data é incerta. A ausência de menção aos filisteus aqui em 1:34-35 indicaria a parte bem inicial do período dos juízes. Ademais, o lugar que Dan mantém ao lado de Assé, no Cântico de Débora 5:17, parece indicar que ele já está instalado no norte, mas esse argumento não é seguro e a facilidade da migração explicar-se-ia melhor depois da vitória de Débora e Baraque. Temos aqui novo exemplo da ação individual de uma tribo, e prova de que os movimentos de tribos continuaram depois da morte de Josué. Comparar com a meia tribo de Manassés, conforme Números 32:1. Muito bem. Então esse finalzinho é para mostrar, né, principalmente ligado ao capítulo 18, já a migração dos danitas para a região norte de Israel. Eles não podendo permanecer ali devido aos fortes ataques que estavam sofrendo, eles então se mobilizaram para outra região, ok? Temos então a situação aí desse estranho culto estabelecido, que demonstra o sincretismo, perigoso sincretismo que estava sendo vivenciado por Israel nesse período, e também posteriormente a situação da mudança do território de Dan em decorrência das perseguições. Temos aí a Bíblia